Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Questões de Concurso do Colégio Força Máxima. Isso é um sinal de que você está no caminho certo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Então vamos lá! Fala galera, tudo bem? Eu sou Camila, professora de Química, e a gente está aqui hoje para mais uma questão do Enem. Vamos começar? A questão diz assim, gente: a adição de um soluto à água altera a temperatura de ebulição desse solvente. Para quantificar essa variação, em função da concentração e da natureza do soluto, foram feitos experimentos cujos resultados são apresentados abaixo. Analisando a tabela, observa-se que a variação de temperatura de ebulição é função da concentração de moléculas ou íons de soluto dispersos na solução. Bom, só para vocês darem uma olhada, né? Eu trouxe uma parte da tabela aqui, tá? Eu abreviei já a concentração aqui em mol por litro, porque ele te dá duas colunas diferentes, né? Uma de número de mols, a outra de volume. E aí eu já abreviei isso daqui só para o nosso espaço ficar melhor também, tá? Eu tenho aqui o parâmetro da água pura, certo? Então, temperatura da água pura de ebulição a 100 graus Celsius. E eu tenho aqui alguns solutos que ele está colocando como exemplo para a gente analisar. Cloreto de sódio em duas concentrações distintas, né? E a variação de temperatura que ocorreu. Depois a sacarose, concentração e a variação de temperatura também. E o cloreto de cálcio, mesma coisa, tá? A concentração dele e a temperatura de ebulição comparada ali à temperatura de ebulição da água pura, né? Beleza. E aí agora o que a gente vai pensar aqui? Ele disse nessa última parte aí do texto que é para você considerar que observa-se a variação de temperatura de ebulição, observa-se que a variação de temperatura de ebulição é uma função da concentração de íons ou moléculas em solução. Olhando para a fórmula deles, a gente não imediatamente consegue perceber isso. Então, eu vou montar algumas equações com vocês aqui ao longo da resolução dessa questão, tá? Bom, vou ler a segunda parte aí do texto, ó. Ele diz que dois novos experimentos foram realizados, adicionando-se 1 mol de Na2SO4, que é o sulfato de sódio, a 1 litro de água, e ele chamou isso de experimento A. Então, eu trouxe essa informação aqui, a gente vai começar por esse experimento, tá? O experimento A, concentração de sulfato de sódio, 1 mol por litro, já que ele colocou 1 mol em 1 litro de água, tá? E depois ele diz que tem um outro experimento, que é o experimento B, onde ele colocou 1 mol de glicose agora em 0,5 litros de água, né? Considere que os resultados desses novos experimentos tenham sido consistentes com os experimentos descritos na tabela. Isso significa que a gente vai usar essa tabela como referência para o que a gente vai analisar para esses dois outros experimentos, tá? Continuando aqui, assim sendo, as temperaturas de ebulição da água em graus Celsius nas soluções dos experimentos A e B foram respectivamente D. Então, gente, como eu falei para vocês, a gente precisa primeiro enxergar esses íons que a gente não tá vendo, né? Então, entender qual é a proporção desses íons. E aí eu pensei da gente já começar trabalhando com a concentração aqui de sulfato de sódio. Então, eu vou montar, na verdade, a equação, e é uma equação de dissociação desse sal, né? Lembrando que o sal, ele é um composto iônico, e todo composto iônico tem íons, então eu vou pensar na dissociação dele, que seria o seguinte, ó. O Na2SO4, se dissociando, ou seja, separando, né, nos íons, que são sódio mais, Na+, e aí já vou colocando aqui, ó, 2 sódios mais, né, porque são 2 cátions sódio, e junto disso ele vai formar um ânion, que é o sulfato, SO4 de carga 2-, beleza? Então, na dissociação desse sal, eu produzo esse cátion e esse ânion. Agora, vamos pensar sobre as quantidades, né? Bom, primeiro, se eu percebo aqui o balanceamento dessa equação, eu tenho para cada 1 mol do sal, eu produzo o dobro de cátion sódio e 1 mol desse íon sulfato ali, beleza? Desse ânion sulfato. Tá, para que serve isso? Para a gente poder encaixar essa lógica da concentração aqui dentro. Como a concentração que ele está usando no experimento A é justamente de 1 mol por litro, eu posso considerar então que a cada 1 mol desse sal, eu vou produzir 2 mols de sódio mais ao lado de 1 mol de sulfato. E isso faz com que no final das contas
delas eu tenha um total de íons de 3 mols. Beleza? No caso aqui, 3 mols por litro, né? Porque eu teria ali, tô trabalhando com a concentração em mol por litro, beleza? Então, até aqui, acho que deu para acompanhar, né? O que eu pretendo fazer agora com essa informação? Eu vou tirar dali da tabela alguém para que eu possa relacionar com esse sal aqui. E aí, obviamente, eu já vou catar ali um sal que seja parecido em quantidade de íons, né? Beleza, para eu ter a referência. E aí, eu com o meu olhar mais clínico aqui da coisa, eu já percebo aqui que o cloreto de cálcio, que é o CaCl2, ele vai me dar uma quantidade de íons igual a desse daqui. Então, eu vou pensar primeiro na dissociação dele também, tá? Vou trazer para cá, ó, a dissociação desse sal vai ser CaCl2. Isso daqui vai produzir, né? Cátions cálcio, 2+, lembrando que o cálcio tem carga fixa, né? Família 2A. Junto disso, 2 ânions cloretos, né? Já que tem 2 cloros aqui, 2 cloretos ali do outro lado, beleza? E aí a gente já chega na proporção, que aqui é de a cada 1 mol do sal, eu produzo 1 mol do cátion ao lado de 2 mols de cloreto, ou seja, o dobro lá em relação ao sal. Por que eu te falei que a gente podia usar ele como referência, né? Justamente porque a cada 1 mol do sal, eu vou produzir 1 mol do cálcio ao lado de 2 mols de cloreto, o que me dá, de novo, o total de 3 mols de íons, né? E aí, o que eu pretendo fazer então, gente? Vamos lá. Na tabela, de novo, eu tenho 0,5, uma concentração de 0,5. E aí, se você perceber, então, ó, água pura, temperatura de ebulição 100 graus. Quando eu joguei lá um soluto nessa concentração, isso aumentou a temperatura da água em 0,75 graus Celsius, certo? Então, eu vou usar essa relação. Olha só, o que eu pensei aqui? Eu vou trazer essa concentração para cá, para a gente trabalhar dentro dessa proporção. Então, 0,5 mols do sal, ó, vamos lá. A cada um daqui, eu produzo a mesma quantidade em mols do cátion. Então, se é 0,5 do sal, vai produzir 0,5 do cátion também. A cada um do sal, eu produzo o dobro em ânion. Então, se é 0,5 aqui, aqui vai produzir 1 de ânion. Beleza? 1 mol do ânion, tá? E aí, no final das contas, isso daqui vai resultar para mim na quantidade de 1,5 mols de íons totais ali no final da solução, beleza? Agora, Camila, onde é que você quer chegar com isso tudo? Bom, eu vou usar essa quantidade de mols de íons e vou montar uma proporção. A cada 1,5 mols de íons, eu sei que isso aumenta a temperatura da água em 0,75 graus Celsius. Agora, qual é de fato o número de mols de íons que eu tenho no experimento A? 3. Então, em 3 mols de íons, enquanto isso aumentaria a temperatura de ebulição da água, tá? E aí você percebe, obviamente, né, por ser uma proporção, que aqui dobrou, então a gente dobra lá do outro lado também, e esse X aqui no final das contas vai dar 1,5 graus Celsius. E aí eu vou somar agora a temperatura de ebulição da água pura, que é 100 graus Celsius, a esse aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius. E isso daqui vai dar 101,5 graus Celsius. Sendo essa daqui, então, a nova temperatura para essa solução que ele preparou no experimento A, beleza? Então, agora daqui em diante, a gente vai para o próximo quadro, tá? Então, gente, segundo quadro pronto, vamos continuar a questão, né? Agora para o experimento B. E esse experimento B, ele vai ser bem mais simples de resolver do que aquele A, tá? Você vai entender o porquê, ó. O experimento B, voltando no texto rapidinho, ele fala que ele vai colocar 1 mol de glicose agora em 0,5 litros de água. Primeira coisa, eu preciso resolver essa questão da concentração, né? Porque aqui já não é mol por litro, para 1 litro
litro diretamente como ele fez no experimento A, tá? Então, na verdade, o que a gente já sabe que vai acontecer, mas se eu quero para 1 litro de água, que é o meu padrão até mesmo da tabela e da concentração molar, né? Isso daqui seria X. Obviamente, se de meio litro para 1 litro isso dobrou, eu tenho aqui o dobro de mols, então. Então, 2 mols, tá? Beleza. Eu vou já colocar, então, que a concentração de glicose seria de 2 mols por litro. Beleza? Aí agora vem a informação que eu ia te dar, né? Lembra que no experimento A a gente pegou lá o cloreto de cálcio como referência para a gente trabalhar com sulfato de sódio, né? Agora, quem eu poderia pegar que tem um comportamento parecido com o da glicose? E aí a gente chega à conclusão de que a sacarose serviria como exemplo, né? De referência aí. E por quê, gente? Diferentemente do sal que a gente usou no experimento A, a glicose ela não é uma substância iônica, né? Ela é um composto de ligações covalentes, tá? Então, a partir disso, a glicose em solução não gera íons. E se não gera íons, aí a gente já vai para a quantidade de moléculas mesmo que ele falou no início do texto, tá? Bom, eu posso assumir então que a quantidade, a concentração de glicose que eu tenho já é o valor de mols de moléculas ali que eu vou levar para o meu cálculo, tá? Beleza, então o que eu vou pensar? Eu vou pegar aqui essa referência da sacarose, lembrando que ele tinha, né, a cada 0,5 mols por litro, o aumento da temperatura foi de 0,25 graus Celsius, então vou montar essa relação aqui, ó, pode ser aqui, 0,5 mols, pegando a sacarose como exemplo, né, isso aumenta em 0,25 graus Celsius a temperatura da água. Só que aí, como eu estou trabalhando com a glicose, 2 mols, isso aumentaria em X graus Celsius, beleza? Então, daqui para cá, eu já percebo uma relação de vezes 4, né? Então, seria eu quadruplicar lá do outro lado também. Então, esse X aqui vai dar 1 grau Celsius, beleza? E aí, como a gente fez no final da anterior, eu vou pegar a temperatura de ebulição da água pura e somar esse 1 grau Celsius aí. E isso vai dar a temperatura de 101 graus Celsius, beleza? Então, gente, para concluir, experimento A temperatura havia subido para 101,5 graus Celsius, experimento B, a temperatura vai subir para 101 graus Celsius. E se você der uma olhada aí nas alternativas, respectivamente, você encontra isso na letra D, beleza? Então é isso, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, tá?